Estamos analisando o tema controle de constitucionalidade dentro da matéria direito constitucional. Agora iremos analisar os momentos de controle, ou seja, quando em termos de processo legislativo, em termos de momento, ou seja, anterior ou posterior à aprovação de determinado ato normativo, de determinado ato, pode ser exercido o controle de constitucionalidade, ou seja, antes ou depois, né? Então, temos isso. Mas antes de tratar propriamente das espécies ou dos momentos de controle, temos que ter um pouco de análise aqui sobre os elementos essenciais do controle. Como assim elementos essenciais? Para se existir um controle de constitucionalidade, é necessário que exista uma Constituição rígida e que haja um órgão competente para estabelecer esse controle. Então, uma Constituição escrita, rígida e alguém para determinar que normas inferiores e atos inferiores a essa Constituição são constitucionais ou não, ou seja, são compatíveis ou não com aquela Constituição. E nisso nós temos os elementos essenciais do controle. São elementos que fazem parte dessa análise de controle de constitucionalidade que podem ser verificados. O primeiro elemento é o elemento temporal. O elemento temporal é a definição da existência da norma naquele momento, né? Ou seja, busca saber se essa norma está em vigor, caso contrário, ela vai perder a ação por ser prejudicada, ou seja, é necessário que a norma que for analisada no sistema de controle de constitucionalidade ela esteja em vigor. Tem ainda o elemento conceitual. Esse elemento conceitual traz a ideia de que é uma definição, né, das premissas jurídicas e políticas relacionadas à ideologia também, que dão consistência à Constituição. Então, esse elemento conceitual ele está relacionado ao conteúdo, ele busca identificar o que deve ser entendido como parâmetro de constitucionalidade. Então, só relembrando, o elemento temporal é a definição da existência daquela norma naquele momento, e o elemento conceitual trata aí da definição das premissas do seu conteúdo, né, buscando identificar esse parâmetro, né? E existem duas posições sobre essa definição de paradigma, né? A primeira corrente é a que trata das ideias aqui quanto à corrente ampliativa, né? A corrente ampliativa, ela trata e engloba as normas constitucionais escritas e não escritas, normas e princípios. Então são essas duas hipóteses de definição do paradigma. A primeira ampliativa, que engloba as normas constitucionais escritas e não escritas. Então normas e princípios. Tem ainda a hipótese restritiva, hipótese de definição de paradigma restritiva. Essa englobam somente normas e princípios expressos da Constituição escrita e positivada. Então, ampliativa, tudo aquilo que é norma escrita e não escrita. Restritiva engloba somente normas e princípios expressos escritos naquela Constituição, que são positivados. Temos ainda o chamado bloco de constitucionalidade, que é o que deve servir de parâmetro para realizar a confrontação e aferir essa constitucionalidade. Então, a jurisprudência adota, em sua maioria, a corrente restritiva, no sentido de se apoiando na ideia da supremacia formal, na rigidez constitucional e obediência aos princípios e preceitos decorrentes dessa Constituição, que é expressa e é escrita, né? Inclusive, com a emenda constitucional 45 de 2004, esse bloco de constitucionalidade, ou seja, esse conjunto de normas que pode ser considerado como constitucional, esse bloco de constitucionalidade foi ampliado, né, sendo o parâmetro agora as normas formais e materialmente constitucionais, o que inclui a Constituição propriamente, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que são aprovados com equivalência de emenda constitucional. Então, bloco de constitucionalidade é tudo aquilo que deve servir como parâmetro, né, para realizar determinado confronto de aferição da constitucionalidade. Então, o que deve ser considerado como paradigma? O texto da Constituição, desde o preâmbulo até o final do ADCT, mais os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos aprovados aí, com código de emenda constitucional. As próprias emendas também estão parte desse parâmetro, né? Então, dentro dessas ideias,
Lembrando então que temos o elemento temporal, a norma tem que estar em vigor no momento da aferição desse controle. Temos que ter o elemento conceitual, verificando as hipóteses de definição do paradigma, né? O Brasil e a doutrina adota a hipótese restritiva no sentido de que é parte do paradigma de controle, ou seja, aquilo que vai ser comparado da norma inferior com a norma superior é o texto escrito, texto expresso. Por isso adota a teoria restritiva. E temos o bloco de constitucionalidade, que é justamente aquilo que deve ser o parâmetro para ser realizado esse controle de constitucionalidade, que é o texto da Constituição, os tratados e convenções internacionais sobre os direitos humanos com aprovação de quórum qualificado e também aí esse texto propriamente constitucional verificado. Então, são esses elementos essenciais do controle de constitucionalidade que devem ser levados em consideração diante de um sistema de controle constitucional aqui. E quanto ao momento desse controle, né, já vimos esses elementos. Quanto ao controle, no momento de controle, nós temos o controle prévio ou preventivo e o momento de controle posterior ou repressivo. Então, tratamos primeiro aqui do momento prévio. É no sentido de que é o controle realizado durante o processo legislativo de formação do ato normativo, enquanto que o controle posterior é o controle realizado sobre a lei e não mais sobre o projeto de lei. Então, prévio no sentido de que a lei ainda não entrou no sistema jurídico, e posterior no sentido de que a lei ela já foi aprovada e já está no sistema jurídico e agora cabe a sua retirada. Então, controle de constitucionalidade prévio, né, o momento prévio aqui. Nós temos nas três hipóteses, né, dos três poderes, né? O Brasil ele tem três poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. Temos o legislativo. Quem é que exercita esse controle prévio ou preventivo da constitucionalidade, né? Aqui, o próprio parlamentar e a Comissão de Constituição e Justiça, chamada CCJ, exercem esse papel de controle prévio, né? Ou seja, um parecer negativo da CCJ, né, ele declara um projeto que seja inconstitucional e que será rejeitado e arquivado definitivamente, né? Não acontece esse tipo de controle da CCJ em projetos de medidas provisórias, porque eles são vindos do Poder Executivo diretamente. E as resoluções dos tribunais e decretos também vêm de outros poderes, né? Mas basta saber que, enquanto o projeto de lei está sendo realizado, a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça ou um parlamentar podem atuar no sentido de declarar determinado projeto inconstitucional e engavetar e não levar adiante por o fato de contrariar a Constituição. Temos ainda o controle prévio feito pelo Executivo, né? Aqui, o chefe do Executivo irá realizar esse controle prévio, né? Por exemplo, o chefe do Executivo ele pode vetar o projeto aí com veto jurídico ou veto político, né? O veto jurídico ele pode se considerar como sendo aquele projeto inconstitucional. Então ele veta juridicamente. Tem ainda o veto político, que ele diz, né, que se for contrário ao interesse público, ele pode ser vetado. Então, por dois motivos, o executivo, antes daquele projeto de lei se tornar uma lei propriamente, ele pode exercer esse direito de veto, tanto jurídico quanto político. Portanto, exercendo aqui um controle de constitucionalidade prévio, né, antes daquela norma entrar em vigor. Tem ainda o controle prévio exercido pelo Poder Judiciário, né? O Judiciário aqui, a pedido de um parlamentar, pode exercer esse controle prévio, no sentido de que o parlamentar ele pede ao Judiciário que assegure o devido processo legislativo, né, que vedaria uma violação à tramitação prevista na Constituição. Se o parlamentar ele perder o mandato, extinguirá esse processo de controle prévio. Então, o parlamentar deve impetrar um mandado de segurança quando ele observar algo que é inconstitucional durante o trâmite de algum projeto de lei e buscar aí ao Poder Judiciário para que aquele projeto de lei seja arquivado no sentido de utilizar o Poder Judiciário para isso. Então, essas são as três formas aí no momento prévio ou preventivo, ou seja, antes daquela lei se tornar lei propriamente, enquanto há processo legislativo, enquanto há formação do ato normativo, né? Existe ainda o controle, né, posterior ou repressivo. No controle posterior ou repressivo, a norma já está posta, já está no sistema jurídico, né? Aqui o controle já é realizado sobre a lei e não mais sobre um projeto de lei.
Então, nesse controle posterior, nós temos também o controle político, o controle jurisdicional e o controle híbrido. No controle político, nós temos que quem exerce esse controle político seria o órgão separado dos três poderes, né, que seria uma corte constitucional, uma Suprema Corte específica para exercer esse controle político, né. Geralmente aqui seria um órgão separado dos três poderes, né, e esse órgão é formado pela escolha dos três poderes. Só que esse controle posterior ele não é adotado no Brasil, ou seja, não há o controle político no Brasil, porque esse é um sistema que seria uma corte constitucional separada dos três poderes, né? Uma corte independente seria uma espécie de controle exercido por um grupo específico fora dos três poderes, né? Temos também aqui o controle posterior ou repressivo jurisdicional misto, difuso ou concentrado. Esse aqui sim é o sistema adotado pelo Brasil. Aqui o órgão executor seria o Poder Judiciário, né? E o Poder Judiciário exerceria esse controle que pode ser feito aí por um órgão no controle concentrado ou qualquer juiz no controle difuso, né? Então aqui temos essa ideia propriamente, né? E temos vários sistemas e exceções ao controle jurisdicional, que seria o caso aqui das exceções da regra do controle jurisdicional posterior repressivo, né? Momentos em que seria um controle repressivo e que seria outros poderes iriam utilizar esse controle repressivo, né? Lembrando aqui que no controle prévio, tanto o legislativo quanto o executivo e o judiciário exercem esse controle de forma clara. No controle posterior, aqui no Brasil adota-se o sistema jurisdicional misto, que seria o caso aí do judiciário exercer esse controle, né? E aqui seria o executor, o poder judiciário. Porém, os três poderes também podem exercer de forma, em exceção, esse controle jurisdicional posterior ou repressivo, né? Seria o caso aqui do legislativo, no caso em que é feito nas relações aí, a atos normativos do executivo. Como assim? Quando o legislativo ele exerce o controle posterior, ele é feito pelo Congresso Nacional em relação a um ato normativo do Poder Executivo, né? Um exemplo aqui, né, que comportaria essas hipóteses, né? Temos aqui as várias hipóteses. Por decreto legislativo ou por medida provisória inconstitucional. Através do decreto legislativo é o artigo 49, inciso 5 da Constituição. Ou seja, sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitarem do poder regulamentar. Aqui o Executivo pode regular a lei para sua fiel execução pelo decreto presidencial. E aí esse Poder Executivo ele exorbitaria, ele sairia da sua competência para atuar nesse ato normativo. Então o Poder Legislativo poderia sustar esse ato que exorbitou aí propriamente. Temos ainda o que o Legislativo pode sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitarem os limites da delegação legislativa, né? Em que o Executivo ele pode elaborar a lei delegada, né, mediante uma delegação do Congresso Nacional, através da resolução, e o Legislativo poderia sustar isso. Então essas duas hipóteses aqui em que o Legislativo exerce esse poder de controle posterior, repressivo, né, no sentido de sustar atos normativos do Executivo ou sustar medida provisória inconstitucional. O Congresso Nacional também ele pode entender, né, como inconstitucional uma medida provisória, né, do Poder Executivo na base do artigo 62 da Constituição, como eu mencionei, né. Temos ainda também o Executivo, ele pode exercer um controle posterior, como exceção aqui, né, no caso aqui de descumprimento de uma lei inconstitucional. O chefe do executivo ele pode descumprir uma lei que ele considerar inconstitucional, e há precedentes nesse sentido, né? No Supremo Tribunal Federal, na ADI 221 de 93 e no STJ, né, no recurso especial 23121 de 1993. Nessa ADI 221 de 93 é dito o seguinte: o controle de constitucionalidade da lei ou dos atos normativos é da competência exclusiva do Poder Judiciário. Os poderes executivo e legislativo, por sua chefia, e isso mesmo tem sido questionado com o alargamento da legitimação ativa na ação direta de constitucionalidade, podem tão só determinar aos seus órgãos subordinados que deixem de aplicar administrativamente as leis ou atos com força de lei que considerem inconstitucionais.
Então, descumprindo a lei, o chefe do executivo ele deve discutir a questão no judiciário, que deve dizer sobre a aplicação ou não da lei. Então, lembrando que a regra é que o poder para controle posterior ou repressivo é feito pelo poder judiciário. Porém, em alguns casos, o legislativo, o executivo e o Tribunal de Contas podem exercer esse controle que seria posterior. Lembrando que o Poder Judiciário ele é quem vai ter aí a exclusiva possibilidade, né, de atuar no controle posterior. Né? Temos o Tribunal de Contas também, né, que ele pode exercer aqui, auxiliando, né, o Tribunal de Contas, o Congresso Nacional, no controle externo. Né? E ele pode descumprir a lei inconstitucional somente em casos concretos, né? Porque cabe ao Supremo Tribunal Federal declarar a inconstitucionalidade de normas em abstrato. Né? Então, temos até uma súmula, a súmula 347 do STF, que diz, né, o Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público. Só que aqui o Tribunal de Contas da União ele pode deixar de aplicar a norma que considerar inconstitucional somente no caso concreto. Lembrando que o Supremo Tribunal Federal é que declara a inconstitucionalidade de normas em abstrato. Então são essas exceções aqui. Temos ainda o sistema a ser considerado dentro desse controle posterior jurisdicional. Né? Temos dois sistemas: o sistema quanto ao critério formal e quanto ao critério orgânico. Né? São os dois sistemas que podem ser analisados aqui. Quanto ao critério formal, nós temos o controle pela via incidental e controle pela via principal. O controle pela via incidental é o controle que será exercido como questão prejudicial e premissa lógica do pedido principal. Seria o caso por exceção ou defesa em um caso concreto. Então aqui é relacionado esse pela via incidental ao sistema difuso. Né? E temos ainda o sistema pela via principal, que é a análise da constitucionalidade da lei, que será o objeto principal, autônomo e exclusivo da causa. Aqui será uma análise em abstrato ou análise do direito, né, relacionado ao sistema concentrado. Então, esses dois tipos, né, pela via incidental, que é relacionado ao sistema difuso, e pela via principal, que é relacionado ao sistema concreto. Quanto ao critério orgânico, nós temos aqui o controle difuso e o controle concentrado. No controle difuso, aqui vemos sendo exercido, né, pela via incidental, que seria controle difuso, em que qualquer juiz ou tribunal pode realizar controle de constitucionalidade, por isso o nome difuso. No controle concentrado, ele é exercido pela via principal. Né? No controle de constitucionalidade concentrado, ele é exercido por um ou mais de órgãos. Né? No caso, porém, é um número limitado. O controle aqui ele é concentrado em um órgão, por isso esse nome, e é a competência originária do referido órgão. Né? E verifica-se que existe aqui uma exceção, né, no caso de controle concentrado incidental, que faz a exceção a esse controle concentrado. Esse sistema concentrado ele se verifica em vários sistemas aí que pode se dizer de ações. Temos a ação direta de inconstitucionalidade, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ação interventiva, né, que é a representação interventiva, e a ação declaratória de constitucionalidade. Essas ações elas são impetradas e colocadas no Supremo Tribunal Federal, por isso que é um controle constitucional concentrado. Cabe ao Supremo Tribunal Federal exercer esse controle através dessas medidas. Né? A exceção desse controle concentrado é o controle concentrado incidental. Esse controle ele é exercido por um órgão de cúpula, ou seja, concentrado, mas ele discute a constitucionalidade como uma questão prejudicial ao objeto da lide, ou seja, de forma incidental. Então, por exemplo, um órgão está analisando um caso concreto, porém, de forma incidental, se analisa que determinada norma seria inconstitucional e não propriamente no âmbito a se aplicar a todos os casos. Né? O exemplo que pode ser dado é o artigo 102, inciso 1, a linha D da Constituição, que estabelece ser competência originária do Supremo Tribunal Federal processar e julgar o habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, contra atos do Presidente da República, da Mesa da Câmara dos Deputados e dos Senadores, Tribunal de Contas da União, Procurador-Geral da República e Supremo Tribunal Federal.
Então aqui, outro exemplo claro que pode ser dado, né, é o controle prévio exercido pelo parlamentar em mandado de segurança para ver respeitado o devido processo legislativo. Então aqui é uma exceção ao controle concentrado, quando, embora um órgão específico, ele age e atue, né, de forma incidental e não pela via principal, como deveria ser, né? Existe ainda também o controle híbrido, né, que é um sistema que não é adotado no Brasil, né, que é um dos tipos de sistema que a ser adotado contra o controle posterior, né? Esse controle híbrido ele é feito pelo judiciário em algumas matérias ou por órgão constitucional em outras matérias. Ou seja, pode ser utilizar esse sistema híbrido tanto a um órgão político quanto a um órgão judiciário. Então, lembrando que no sistema brasileiro, para o controle posterior, se adotou o sistema jurisdicional, ou seja, só o judiciário é que trata da constitucionalidade posterior, quando a norma já está em vigor. Então, recapitulando aqui, nós temos os elementos essenciais do controle, temos o elemento temporal, que a norma deve estar em pleno vigor naquele momento, né, para ser analisado, o elemento conceitual, que é o elemento relacionado ao próprio conteúdo daquela norma, né, e, portanto, deve-se analisar as hipóteses de definição do paradigma. O Brasil adotou o sistema restritivo, no sentido de que o parâmetro para se comparar a lei infraconstitucional com a Constituição é uma Constituição escrita e positivada e não ampliativa, que é aquela que seria os textos escritos e não escritos, normas e princípios, né? Então o Brasil adotou o sistema restritivo nas hipóteses de paradigma e adotando o bloco de constitucionalidade. Bloco de constitucionalidade que é tudo aquilo que deve servir de parâmetro para realizar a confrontação e aferir a constitucionalidade. No caso aqui seria a Constituição, os tratados de direitos e convenções internacionais sobre direitos humanos com quórum de emenda constitucional. Temos um momento de controle de constitucionalidade, é o prévio, quando aquela lei ainda não foi aprovada, é simplesmente um projeto de lei, e o posterior, quando aquele projeto já se tornou uma lei e já está no sistema jurídico. No controle prévio, ele pode ser exercido pelo Legislativo, através do Parlamentar e da Comissão de Constituição e Justiça, pelo Executivo, através aí do chefe do Executivo, através dos vetos, pelo Judiciário, através aqui de um pedido do parlamentar enquanto o projeto de lei está em tramitação. No sistema posterior, no controle posterior, nós temos três hipóteses de sistemas que adotariam esse controle posterior. O controle político seria aquele sistema em que dá o poder a um órgão específico separado dos três poderes para exercer o controle de constitucionalidade, ou seja, quando a norma já está em vigor, um órgão político seria o responsável por dizer que aquela norma ela é constitucional ou não. Esse sistema não é adotado no Brasil, né? É adotado em alguns países da Europa, por exemplo, em Portugal, há o Tribunal Constitucional, que é um órgão separado do Judiciário, separado do Executivo, separado do Legislativo, específico só para julgar a constitucionalidade. Aqui no Brasil não se adotou esse sistema porque o órgão responsável está vinculado ao Poder Judiciário, que é esse sistema que é adotado pelo Brasil, né, o sistema de controle posterior jurisdicional, né, que pode ser exercido pelo Poder Judiciário. Temos também o sistema híbrido, que congrega e engloba, né, somente os casos aí de análise do controle de constitucionalidade, em se tratando aí de ser exercido pelo Judiciário e também ser exercido por um órgão constitucional específico quanto àquela matéria. Também não é adotado no Brasil, então o órgão jurisdicional seria o único exclusivo e responsável para atuar no controle posterior, quando a norma já está em vigor. E temos aqui que esse executor seria o Poder Judiciário. O Poder Judiciário é quem atua no controle de constitucionalidade posterior. Porém, há exceções em que os outros poderes também poderão atuar no sentido de controle posterior, né? O Legislativo, quando ele atua quanto aos atos normativos do Executivo, né, por meio de suspender esses atos ou declarar inconstitucional determinados atos até que o Judiciário julgue, né? O Executivo também pode exercer esse controle posterior através do descumprimento de uma lei inconstitucional e levar isso ao Poder Judiciário. O Tribunal de Contas também pode atuar no controle de constitucionalidade em casos concretos e também em casos de descumprimento de lei. Existem ainda os sistemas a ser adotados dentro aí do controle posterior jurisdicional, que é o sistema quanto ao critério formal pela via incidental,
pela via principal. Temos o critério orgânico quanto a dizer que é difuso, né, no sentido de que qualquer juiz ou tribunal pode realizar o controle de constitucionalidade. No sistema, quanto ao controle concentrado, que seria o caso aí de um órgão exclusivo tratando sobre controle de constitucionalidade. Lembrando que é possível exercer o controle concentrado incidental, né, que é o controle exercido por um órgão de cúpula, né, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, mas que ele discute uma constitucionalidade em um caso concreto, uma questão prejudicial de forma incidental. Então, esse é o tema tratado, né, quanto ao momento e quanto aos elementos essenciais do controle de constitucionalidade.